Em uma noite escura e silenciosa, o presidente Bolsonaro, vestido com roupas simples e sem seus distintivos, partiu em uma jornada incógnita para uma pequena cidade do interior. A cidade, chamada São Jorge, era conhecida por sua beleza natural e simplicidade, mas também por um problema que havia perturbado a vida de seus habitantes por muito tempo. O presidente, ansioso para entender melhor a realidade do povo brasileiro, decidiu visitar São Jorge sem anúncio prévio, querendo experimentar a vida como um cidadão comum. Ao chegar à cidade, Bolsonaro foi recebido pelo cheiro de comida caseira e o som de risadas que vinham das casas. Ele se sentiu atraído por uma pequena feira que acontecia na Praça Central, onde os locais vendiam frutas, legumes e artesanato. O presidente começou a caminhar pelas barracas, admirando a variedade de produtos e conversando com os feirantes. Eles, sem reconhecê-lo, o trataram com simpatia e respeito, oferecendo-lhe amostras de suas delícias. Enquanto degustava um suco de açaí fresco, Bolsonaro notou um grupo de moradores reunidos em um canto da praça, conversando em voz baixa e com semblantes preocupados. Seu instinto político o levou a se aproximar, e ele logo descobriu que o assunto em discussão era a seca que havia afetado a região nos últimos anos, dizimando as plantações e causando grande perda econômica para a comunidade. Comovido pela situação, o presidente decidiu se apresentar, ainda sem revelar sua identidade. Ele começou a conversar com os moradores, ouvindo atentamente suas histórias e preocupações. Bolsonaro ficou impressionado com a resiliência e a união do povo de São Jorge, que apesar das dificuldades, não havia perdido a esperança. Ele percebeu que o problema da seca não era apenas um desafio ambiental, mas também uma questão de desenvolvimento e justiça social. Determinado a ajudar, o presidente começou a fazer perguntas mais profundas sobre a infraestrutura da cidade e os recursos disponíveis. Ele falou sobre a importância de investir em tecnologias de irrigação e em programas de apoio aos agricultores. Os moradores, surpresos com a profundidade do conhecimento e a empatia do estranho, começaram a vê-lo como um possível aliado em sua luta contra a seca. No entanto, justo quando a conversa estava se tornando mais produtiva, um morador mais velho se aproximou, com um olhar sério e uma voz baixa, e disse: "Senhor, estamos gratos por sua preocupação, mas o verdadeiro problema de São Jorge não é apenas a seca. Há algo mais sombrio acontecendo por aqui, algo que pode colocar em risco não apenas o homem de plantações, mas a própria essência da nossa comunidade." E com isso, o velho parou, olhando em volta como se temesse ser ouvido por alguém que não deveria. O presidente, curioso e um pouco alarmado, inclinou-se para a frente, ansioso para ouvir o que viria a seguir, mas o velho hesitou, olhando em volta mais uma vez antes de continuar. "É sobre o desaparecimento de nossos jovens", disse ele, sua voz mal audível. "Muitos deles foram embora para as cidades grandes em busca de trabalho, mas alguns simplesmente desapareceram. Ninguém sabe para onde foram ou o que aconteceu com eles. Temos medo de que estejam sendo atraídos por grupos criminosos ou pior." O presidente sentiu um arrepio na espinha ao ouvir essas palavras. Ele sabia que o desaparecimento de jovens era um problema grave em muitas partes do Brasil, mas não sabia que São Jorge estava enfrentando essa situação. Ele se virou para os outros moradores, procurando por respostas, mas todos pareciam relutantes em falar sobre o assunto. "Por que vocês não denunciaram isso às autoridades?" perguntou Bolsonaro, sentindo-se cada vez mais preocupado. O velho morador balançou a cabeça. "Já tentamos, senhor, mas as autoridades locais parecem não se importar. Alguns até dizem que os jovens simplesmente foram para as cidades em busca de uma vida melhor, que não há nada de errado acontecendo aqui."
O presidente sabia que isso não era verdade. Ele sabia que havia algo mais por trás disso, algo que precisava ser investigado. Ele se levantou, determinado a ajudar os moradores de São Jorge a encontrar respostas. Eu vou fazer o que for necessário para ajudar vocês a resolver esse problema, disse ele. Vou garantir que as autoridades tomem medidas para proteger os jovens de São Jorge e descobrir o que está acontecendo com eles. Os moradores olharam para ele com uma mistura de gratidão e ceticismo. Eles não sabiam quem era aquele estranho que prometia ajudá-los, mas estavam dispostos a dar-lhe uma chance. O presidente, por sua vez, sabia que teria que usar todos os recursos à sua disposição para resolver esse problema, mesmo que isso significasse ir contra as autoridades locais. Ele estava pronto para lutar pela justiça e pela segurança dos jovens de São Jorge, e nada o deteria. Com um olhar firme, ele perguntou: "Onde posso começar a investigar?" O velho morador o encarou por um momento, como se avaliasse se deveria confiar nele, e então apontou para uma pequena casa na extremidade da praça. "A casa de Dona Maria", disse ele. "Ela perdeu o filho há alguns meses e tem informações que podem ajudar. Mas seja cuidadoso, senhor. Há pessoas em São Jorge que não querem que a verdade seja revelada." O presidente anuiu, agradecendo ao velho pela orientação. Ele se despediu dos moradores e se dirigiu à casa de Dona Maria, sentindo um misto de determinação e apreensão. Ao chegar à casa, ele bateu suavemente na porta e esperou. Depois de alguns momentos, a porta se abriu e uma mulher idosa, com olhos cansados e um sorriso triste, o recebeu. "Posso ajudar?" perguntou ela, olhando-o com curiosidade. O presidente se apresentou, ainda sem revelar sua identidade, e explicou que estava lá para ajudar a encontrar respostas sobre o desaparecimento dos jovens. Dona Maria o convidou a entrar, e eles se sentaram em uma sala pequena, mas acolhedora. Ela começou a contar a história de seu filho, que havia desaparecido sem deixar rastros. "Ele era um bom menino", disse ela, as lágrimas brotando em seus olhos. "Ele trabalhava na fazenda da família Silva, mas um dia ele simplesmente sumiu. As autoridades disseram que ele deve ter ido para a cidade, mas eu sei que algo de errado aconteceu." O presidente ouviu atentamente, tomando nota de todos os detalhes. Ele percebeu que Dona Maria estava com medo, mas também determinada a encontrar a verdade. Ele perguntou se ela sabia algo sobre a fazenda da família Silva, e Dona Maria hesitou antes de responder. "Houve rumores", disse ela, sua voz quase inaudível. "Rumores de que a família Silva está envolvida em atividades ilícitas. Alguns dizem que eles estão ligados a grupos criminosos, mas ninguém tem coragem de falar sobre isso abertamente." O presidente sentiu um arrepio na espinha. Ele sabia que estava se aproximando de algo grande, algo que poderia ter implicações graves para a comunidade de São Jorge. Ele se levantou, agradecendo a Dona Maria por sua coragem em falar sobre o assunto. "Eu vou investigar a fazenda da família Silva", disse ele, "e vou fazer tudo o que for necessário para encontrar a verdade sobre o desaparecimento dos jovens." Dona Maria o encarou, seus olhos cheios de esperança. "Por favor, senhor", disse ela, "encontre meu filho, encontre a verdade." O presidente anuiu, sentindo um peso enorme sobre seus ombros. Ele sabia que a jornada à frente seria difícil, mas ele estava determinado a fazer justiça. Com um olhar firme, ele saiu da casa de Dona Maria, pronto para enfrentar o que viesse a seguir. Determinado a investigar a fazenda da família Silva, o presidente começou a se aproximar da propriedade, observando-a de longe. Ele notou que a fazenda era cercada por altas paredes e que havia guardas armados patrulhando a área. Isso o fez desconfiar ainda mais das atividades que estavam ocorrendo lá dentro. Ele decidiu que precisava de uma abordagem mais sutil para coletar informações.
Então, se disfarçou como um trabalhador rural e se aproximou da fazenda, oferecendo-se para trabalhar em troca de comida e abrigo. Os guardas, aftermados por sua aparência humilde, o deixaram entrar. Dentro da fazenda, o presidente começou a trabalhar nos campos, observando e ouvindo atentamente as conversas dos outros trabalhadores. Ele descobriu que muitos deles eram jovens que haviam desaparecido de São Jorge e de outras cidades próximas. Eles estavam sendo forçados a trabalhar longas horas em condições precárias, sem remuneração adequada. O presidente também descobriu que a família Silva estava envolvida em um esquema de tráfico de pessoas, utilizando a fazenda como um centro de distribuição para jovens que eram vendidos para redes criminosas. Ele sabia que precisava agir rápido para resgatar os jovens e levar os responsáveis à justiça. Com a ajuda de alguns trabalhadores que estavam dispostos a cooperar, o presidente começou a reunir provas e a planejar uma operação para resgatar os jovens e prender a família Silva. Ele sabia que seria uma tarefa arriscada, mas estava determinado a proteger os jovens e a comunidade de São Jorge. No dia seguinte, o presidente liderou uma equipe de policiais e autoridades locais em uma operação para invadir a fazenda e resgatar os jovens. A operação foi bem sucedida e a família Silva foi presa e acusada de tráfico de pessoas. Os jovens resgatados foram reunidos com suas famílias e a comunidade de São Jorge finalmente pôde começar a se recuperar do trauma do desaparecimento de seus entes queridos. O presidente, ainda disfarçado, foi abordado por Dona Maria, que o agradeceu por ter encontrado seu filho. O presidente sorriu, satisfeito por ter feito a diferença na vida daquela comunidade. Ele sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito para proteger os jovens e as comunidades vulneráveis do Brasil, mas estava orgulhoso do que havia sido alcançado em São Jorge. Com a missão cumprida, o presidente decidiu revelar sua identidade para a comunidade. Ele se apresentou como o presidente do Brasil, e a comunidade o recebeu com aplausos e lágrimas de alegria. O presidente prometeu que continuaria a trabalhar para proteger os jovens e as comunidades vulneráveis do Brasil e que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que justiça fosse feita. A comunidade de São Jorge finalmente pôde começar a se reconstruir e a se curar do trauma do passado. E assim, a jornada do presidente em São Jorge chegou ao fim, mas o impacto de sua visita seria sentido por muito tempo. A comunidade aprendera que, mesmo em momentos de desespero, havia esperança e que, com coragem e determinação, era possível superar os desafios e criar um futuro melhor. O presidente, por sua vez, aprendera que, mesmo no mais alto cargo do país, era possível fazer a diferença na vida das pessoas, uma a uma.